como se fosse uma balança, né? Entre a gente proteger o profissional que vai até o equipamento, aplicando uma NR12 para que proteja toda a vizinhança desse equipamento, mas ao mesmo tempo você está atrapalhando um pouco os métodos convencionais de monitoramento daquele ativo. Então você ganha de um lado, perde no outro. E aí que é o desafio, acho que, de muitos gestores da manutenção hoje em dia, de como equilibrar esses dois lados. Temos visto aí, em casos práticos mesmo, que a vibração ela manifesta aí há quase 3, 4 meses antes do defeito, certo? Que a temperatura é consequência, então está tudo quebrado, então você fica muito próximo do risco de colapso, de dano. Até falando aí em nome do time de pesquisa aqui e inovação da empresa, a gente tem esse compromisso, né, de estar sempre trazendo novos tipos de monitoramento, então novos tipos de algoritmos de identificação com IA para estar identificando problemas tanto na questão do chute quanto no acoplamento hidráulico. Bem-vindos ao Dynatalks. Aqui os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que une referência técnica e conhecimento profundo de mercado, vamos debater sobre as experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é uma parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Bom, eu vou primeiro pedir para todo mundo se apresentar, né? Então, já me apresentando, sou Danilo Braga, sou especialista em vibrações e em manutenção preditiva. O meu principal foco é em projetos de inovação, projetos de aplicação, grande parte é relacionado com correia transportadora. Vou pedir aí para o Cerruti se apresentar também. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Cerruti, sou engenheiro mecânico formado pela Federal de Santa Catarina. Atualmente eu faço pós-graduação em Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos 4.0 pela PUC do Paraná. Trabalho como engenheiro de suporte na Dynamox já há um tempinho, mais dedicado ao nosso produto Sensitiva. Então, desde o começo dele eu estava junto ali acompanhando. E hoje atuo bastante na presença junto ao cliente em campo, entendendo as dores, traduzindo o que a gente pode contribuir e realmente fazendo a nossa solução funcionar da melhor forma possível. João, pode ficar à vontade também. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Joel Nunes. Eu trabalho na Dynamox, né? Eu atuo mais na parte de uma consultoria técnica, mais especializada na parte de análise de vibração e no monitoramento em geral de ativos. Eu estou na Dynamox desde 2019 e eu tenho uma relação com a engenharia expeditiva que iniciou há bastante tempo, né? Eu venho do segmento de mineração há mais de 30 anos, que eu trabalho nessa área de análise de ativos, né? E com isso tenho uma grande experiência já voltada para transportador de correia, sendo que é um ativo bem presente na área de mineração, né? Então já fizemos muita análise também, já tivemos bastante desafios relacionados a transportador de correios. Mas eu venho dessa área realmente de monitoramento de ativos, e é um caso interessante, pessoal, é que minha filha, né, hoje ela já tem mais de 30 anos, então quando ela era mais nova, ela me perguntava: seu pai, o que o senhor faz, né? Aí eu falo assim: eu cuido da saúde dos equipamentos, né, para ver se os equipamentos não quebram. E ela me chamava de médico das máquinas, né? Então, Bem então legal. algo bem interessante assim que a gente traz. Então a minha vida profissional sempre esteve diretamente ligada a preservar a saúde das máquinas, e privilegiando sim com isso a eficácia do trabalho das mesmas em cumprir suas funções, a produtividade, principalmente, né, a segurança do trabalhador. Bom, legal. Legal Resumo. demais, João. A gente vai avançando aqui. Vamos focar logo diretamente no tema principal da discussão, né? Que é o que você precisa saber na hora de monitorar seu transportador de correia. Vai abrir muitas discussões aqui, né, em diferentes contextos de aplicação, mas eu vou começar com a pergunta mais simples de todas, né? E aí eu vou passar a palavra aí para o Joel, que é a pessoa que mais tem experiência com isso. O que é uma correia transportadora, Joel? Ou um transportador de correia? Talvez eu acho que já podemos começar diferenciando o que é uma correia transportadora de um transportador de correia, Joel. Pode ir lá. Então, Danilo, eu vou falar um pouco dessa convivência, né?
um transportador de correia, ele é um ativo, né, muito importante aí para dentro do processo, devido a transportar realmente cargas, né? Então, de vários tipos, em vários segmentos, ele faz esse transporte de cargas. E o transportador de correia, ele tem vários subconjuntos, né? Desde a parte que gera esse acionamento, essa força, torques, né? Existem torques muito, são altos esses torques, e mediante isso são vários componentes, onde que essa correia, ela tem que passar, né? Pelos rolos, pelos tambores, e assim vai, os mancais, então são vários componentes. Então, e no mais, a sua importância para o processo, né? Que se caso uma correia para, ela interrompe um processo de produção. E também, se caso ela tiver algum dano, né, o potencial de falha é muito alto, né, tanto da parte de segurança, que pode ocasionar aí um acidente fatal, realmente assim, acidentes em si, pessoais, como também a parte também de custo, né, que Uhum, realmente são componentes bem custosos, né, que estão presentes nas correias, e com isso também a parte de produção, que é uhum. hoje ali o lucro cessante também, que a gente pode falar. Então, em suma, né, teria muito mais coisas para falar do transportador, mas em suma seria esses pontos, né? Não, legal demais, Joel. Um outro ponto que eu acho que vai bastante, que faz parte do que a gente vai conversar mais em detalhe aqui, é se falar um pouco mais sobre a complexidade de manter esse tipo de equipamento, né? A gente sabe que ele é um ativo complexo por ter comprimento, distâncias muito longas, né? E às vezes está em altura, mas assim, talvez discutir um pouco, que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o que vocês têm de experiência em relação a, ao desafio, né? Ou a complexidade de tentar, de manter esse tipo de ativo, né? Funcionando. Bastante interessante esse ponto, Danilo, que você está trazendo, porque hoje, em um transportador, né, você tem vários tipos de rotações, né? Você começa com rotações mais altas e vai chegando a rotações mais baixas. Você tem a questão, a variação de carga. Então, são pontos realmente que trazem uma complexidade maior para o diagnóstico. Um outro ponto também seria essa distância, né? Então, eu sou da uma época mais antiga, um dinossauro, né? Em relação ao monitoramento. Eu lembro que a gente, entre aspas, perdia muito tempo em deslocar pelo transportador, né? Então, a gente ficava ao lado dessa correia, caminhando para chegar aos pontos, que os pontos de monitoramento, às vezes os tambores ficam longe, né? Tem uma distância longa, então, realmente, isso tudo dificultava, né, em termos aí de otimizar o tempo. Então, isso aí realmente trazia algo que dificultava a mais nas tomadas de decisões, porque o tempo de análise também diminuía com isso, certo? Então, vai desde a complexidade para fazer uma parametrização devido às rotações, como nós falamos, as cargas variáveis, como também o deslocamento dos pontos para acessar esses bancais e os pontos de monitoramento. Só complementando, Danilo, um ponto que é relevante também nessa dificuldade, dificuldade não, né? Um desafio para manter esse ativo. Como mesmo o Joel falou, as distâncias do transportador normalmente são, vamos dizer assim, distâncias significativas. Porque se fosse também um deslocamento de algo que é perto, de uma parte da planta fabril para outra parte que é perto, talvez uma empilhadeira faria, ou outro tipo de equipamento faria. Mas quando a gente está falando de transportador de correia, realmente é uma distância normalmente que é longa, que ela realmente conta ali com um deslocamento de material em grande volume, e é que quando a gente olha para a parte de monitorar, quando você depende de pessoas se deslocarem para ir observar o equipamento, para fazer uma coleta, normalmente a gente tem os maiores ofensores ali de desvios logísticos apenas para o inspetor ou o técnico chegar no equipamento. Então aí é um dos desafios por uma vez que ele transporta material de um lado da fábrica para outro que tem uma distância significativa, também tem um desvio logístico envolvido para a própria movimentação pessoal em relação a essa inspeção.
Pô, legal demais. Gostei da complementação aí, acho que faz bastante sentido. E já também aproveitando esse mesmo gancho, que já que a gente está falando dessa questão da complexidade, como é que vocês veem a questão do enclausuramento do transportador, né? Já que a gente está falando de complexidade, a gente tem tanto para inspeção quanto para análise, né? Para monitorar, né? A gente tem essa questão de, às vezes, o transportador passa por dentro de um túnel, às vezes o transportador ele está sendo isolado por questões mais, né, de segurança, né? Às vezes ele tem pontes, às vezes ele é muito alto. Então, como é que vocês veem, também trazendo para esse lado da complexidade, quais são pontos que vocês têm aí para destacar? Um ponto, né, muito importante disso aí, hoje são as NRs, né, que estão chegando hoje, estão bem presentes, e são importantes, que a ideia é realmente evitar o risco para o funcionário, né, para a pessoa que está ali fazendo a inspeção, mas isso aí realmente para fazer uma inspeção, né, realmente isso aí trouxe um impedimento, né? Não na sua totalidade, mas realmente é um bloqueio devido a você não conseguir enxergar o que você está monitorando, né? O que você está inspecionando. Então, com isso, realmente a ideia é trazer algo que possa realmente estar monitorando, né? Passando pelas proteções, que não seja o ser humano, mas uma tecnologia que vai conseguir estar ali para realmente fazer esse papel de trazer informação da condição daqueles componentes que estão ali, certo? Outro ponto, como você citou, né? Às vezes a gente vê transportadores de longa distância, mais de 20 quilômetros, 15 quilômetros, então, dentro de túneis e áreas remotas, né? Então, com isso, se você tem condição de ter sensores, sistemas que vão realmente trazer informação, e com isso, realmente, esse ponto dessa dificuldade que hoje está muito mais presente devido a essas condições da própria NR, hoje você tem que pensar e agir de forma diferente para que você não perca aí a condição de monitoramento. Eu tenho ouvido muito aí, né, por onde que eu tenho passado, que com essa condição aumentaram-se as corretivas, né, devido a você não conseguir inspecionar, né, você não está ali presente. Um outro ponto, aumentando o custo da manutenção, que você começa a trocar peças, talvez sem ter necessidade, sem ter chegado ali no ponto ótimo, que é uma necessidade para troca, e com isso realmente você gera esse agravamento, né? Tanto da corretiva, da parada, como também do aumento do custo da manutenção. Ah, bacana, João. E mais um complemento aqui, né? Aproveitando esse gancho, eu vejo que tem uma relação de compromisso entre. É como se fosse uma balança, né? Entre a gente proteger o profissional que vai até o equipamento, aplicando uma NR12, para que proteja toda a vizinhança desse equipamento, mas ao mesmo tempo você está atrapalhando um pouco os métodos convencionais de monitoramento daquele ativo. Então você ganha de um lado, perde no outro. E aí que é o desafio, acho que, de muitos gestores da manutenção hoje em dia, de como equilibrar esses dois lados. Aí algumas tecnologias, como o João comentou, assim, de um sensoriamento remoto. Eu tenho ali o sensor que mora no equipamento e sem cabos ele me manda o sinal do que está acontecendo naquele ativo. É uma ótima saída. Então acaba que esses desafios, eles exigem novas técnicas, novas formas de monitoramento. E aí existem casos, exemplos, a gente vai trazer alguns casos de sucesso também em relação a isso, de como um monitoramento mais inovador, um monitoramento mais moderno, ele contribui para esses casos. E aí, só para complementar ainda esse tópico, para mais uma parte do raciocínio, a gente falou bastante sobre a questão de NR12, né, que é justamente a proteção do ativo. Muitas vezes ela até pode ser feita com grades, tal, que a gente não perde a visibilidade, onde o inspetor, na inspeção visual, ele até consegue ir lá, observar o equipamento, entender o que está acontecendo e trazer uma informação. Mas pensando em algumas aplicações principalmente empresas que estão localizadas perto da área urbana,
tem uma problemática envolvida com a poluição que aquele material que está sendo transportado pode, vamos dizer assim, aquele particulado pode poluir o ambiente da sua vizinhança. E aí, nesses casos, cada vez mais os órgãos estão exigindo proteções, que são como se fossem tampões, capas, que aí até a visibilidade fica comprometida. Então, para esses casos, ainda mais é necessário um monitoramento nessa perspectiva inovadora. E aí, uma sugestão, né, é sempre para alguns elementos especiais que a inspeção visual também é importante, sempre levar em consideração de fazer uma janela de inspeção para que naquele momento que o inspetor passa ali ele consiga abrir a janela de inspeção, verificar o que está acontecendo e depois fecha novamente para não haver essa contaminação. Então, resumindo, esse complemento é cada vez mais por segurança, tanto do meio ambiente quanto do profissional, existem mais barreiras e aí inovações têm que acontecer para poder é, transpassar isso e o monitoramento do ativo não ser comprometido. Não, legal demais, pessoal. Era bem isso mesmo que eu queria ouvir aqui. Eu acho que todo mundo que está escutando a gente também quer ouvir esse tipo de pensamento relacionado a essa dificuldade que a gente enxerga no campo, né? Uma das coisas o que a gente estava comentando aqui tem essa questão do Capotex, né? Que é uma tendência para o transportador de correia, pelo que a gente tem visto no campo, cada vez mais os transportadores de diferentes tipos de material, seja de mineração ou de grãos, eles estão indo para esse caminho então de estar totalmente cobertos, né, totalmente protegidos. E soluções como o que a gente propõe aqui dentro da Mox, elas vêm atender esse tipo de situação, né, esse tipo de problema. Obviamente todas as nosso desenvolvimento ele vai sendo pensado obviamente para atender esse tipo de problema que é o desafio de monitorar um cara que é todo vedado, né, todo fechado. Ô Danilo, deixa eu aproveitar e fazer uma provocação então. Às vezes pode ter alguém que está chegando agora, está conhecendo a Dynamox nesse momento. Explica um pouco por cima mesmo, né? Não é nosso foco hoje, mas explica como é que funciona o nosso monitoramento, como que a Dynamox traz soluções para poder, vamos dizer assim, resolver essa dor que a gente acabou de levantar. Então, a gente dispõe hoje de uma gama de sensores sem fio, né, que se baseiam muito na técnica de vibração e de temperatura, né, para monitorar pontos de vibração, né, e pontos de alta temperatura em componentes. E aí, falando assim um pouco mais focado no transportador de correia, hoje a gente monitora diferentes itens desse transportador de correia, que eu já vou dar o gancho daqui a pouco para vocês falarem um pouco sobre esses itens. Mas assim, de maneira geral, o sensor ele é de tecnologia sem fio, ele funciona por comunicação Bluetooth, que é super rápida. Nesse caso, a gente tem um que é mais avançado em relação à comunicação Bluetooth, né? A gente trabalha com a tecnologia 5.3 do BLE. A gente tem sensores para alta frequência, para baixa frequência, e de maneira geral a gente, vamos dizer assim, consegue cobrir quase todos os modos de falha. Não dá para dizer todos, né? Porque tem alguns casos que a gente sabe que são mais tem mais relação com contaminação, vazamento, esse tipo de coisa. Que infelizmente a técnica de vibração não cobre, mas de maneira geral a gente tem uma solução que funciona super bem e o que é aliado a essa solução dos sensores, a gente também tem uma infraestrutura, né, por meio de gateways que pode se comunicar com esse sensor e aí automatizar as coletas, né, agendando coletas no momento certo, e aí extrair, né, essas informações, tudo isso remotamente e praticamente em tempo real. A gente pode fazer essas coletas de minuto em minuto, e tanto de vibração quanto de temperatura. Pode ser feita análise então evita, né, que a pessoa vai, como vocês falaram, né, que dá muito trabalho entrar no campo e andar quilômetros de distância, né, ou algumas centenas de metros, né, para ficar monitorando isso na mão. Então, esse nosso sistema ele viabiliza essa questão do processo de coleta automática, né, e fazendo com que o analista gaste energia no que é mais importante, né, que é a análise, no fim das contas, é a análise dos pontos, a análise de vibração. Bacana. Em resumo, e até fazendo um adendo, então, é o sensor morando no equipamento, ele monitora a vibração e temperatura, manda esse sinal para o gateway manda para a nuvem. Esse é um Isso. adendo interessante que todo nosso sistema é em cloud. Então, através da nuvem, o gestor, o técnico, o analista, todo mundo tem visibilidade através da plataforma, sem precisar estar do lado da máquina.
E aí toda essa comunicação resolve uma boa parte de todas essas problemáticas que a gente comentou anteriormente. É isso mesmo, cara. Então, já aproveitando, já que a gente falou de sensor, falou de desafios, vamos começar a falar agora do que tem dentro da correia, né? O que que dá para monitorar aí, tipicamente, seu Joel? A gente tem vários itens que a gente já tem muita experiência, né? Aí pelo menos uns 4 anos medindo nesses itens aí, então a gente tem um banco de dados absurdo de informação. A gente já fez muitos testes, já pegou todos os tipos, eu acredito, de capacidade de motores, redutores, né, de acionamento, tambores também. A gente tem vamos dizer assim, um leque de entendimentos sobre esses itens mais comuns, né? Estacionamento, tambor, roletes também, a gente está bem entendido, tem bastante case legal, né, Joel? Então eu vou começar já puxando a parte de acionamento, Joel. O que que a gente tem aí que- como é que se monitora o acionamento de um transportador? Acho que podemos começar por aí. É muito dentro do que você trouxe, né? Hoje, essa parte aí dos acionamentos, né? A gente pode até falar aqui, como a gente estava conversando, seria um monitoramento mais convencional, né? Que seria ali os acionamentos, os tambores, é o que é praticado hoje no mercado. Só que hoje, com a questão, como você falou, né, dos sensores, da questão de sensor sem fio, da quantidade de amostra que a gente pode fazer, hoje esse monitoramento ele se torna muito mais assertivo, muito mais previsível e, com isso, proporciona mais confiabilidade, né? Hoje a gente monitora os motores, os redutores, né? Através disso, né, hoje a gente consegue trazer várias coletas durante o dia e, com isso, essas variações de campo, até mesmo a parte de limpeza, né, que geralmente gera contaminação, então isso se torna mais visível através do nosso sistema, né? Então, hoje eu tenho visto bastante cases de sucesso em detecção de motores elétricos e redutores, né, até redutores mais complexos. A gente vê hoje esse monitoramento, a plataforma ela dando condição para que o analista ele consiga realmente fazer análises mais avançadas em relação à detecção de falha, né? Então, várias ferramentas proporcionam isso. Na questão dos roletes, né, algo que a gente traz muito interessante, que a gente vê que hoje a gente tem muito atuação por temperatura, né? Então, existem vários sensores hoje aí medindo a temperatura desses roletes, mas a gente temos visto aí em casos práticos mesmo que a vibração ela manifesta aí há quase 3, 4 meses antes do defeito, certo? Que a temperatura é consequência, então está tudo quebrado, então você fica muito próximo do risco de colapso, de dano. Então, Incêndio, né, hoje, Joel? incêndio, então, esses sensores hoje, eles proporcionam a gente captar a falha antes, ter previsibilidade para tomadas de decisões aí nos coletes. Quando a gente fala aí também de tambores, né? Então, tem um monitoramento específico dos mancais, mas não ficamos só nos mancais, né? A gente tem também, hoje aí, que a gente vai falar um pouco mais à frente, da parte do monitoramento dos espelhos, dos tambores, solta de revestimento dos tambores. Então, isso tudo hoje que a gente fala não é só PowerPoint, né? A gente tem visto isso muito na prática, porque, como você falou, né, hoje a gente tem um laboratório enorme, a gente tem hoje aí mais de 200 mil sensores aí dentro de um parque. Então, isso aí nos dá a possibilidade de conhecer bem esse universo de equipamentos, de ativos, de modos de falhas e também trazer a melhor solução para o monitoramento para vamos supor, a pessoa que quer implementar isso. Não, legal, Joel. Eu vou aproveitar aí que tu falou dos roletes, né? Pô, esse daqui foi um caso que eu acho que é muito legal, né? Eu quero até enaltecer isso, né? E o quanto que a gente brigou por esse ponto, né? De que a vibração, ela é até mais importante que a temperatura, no caso dos roletes. Esse foi um ponto que eu acho que foi a nossa bandeira na Dynamox por um tempo, né? Quando a gente começou a aplicar em roletes. E a gente via muita resistência, né, em relação ao uso, porque os métodos comuns de monitoramento de rolete, ele era muito focado em termografia, né, ou então de medição com pirômetro, né, com instrumento de temperatura.
E aí o que a gente sentiu, né? A gente tinha uma resistência muito grande, né, Joel? Você participou disso várias vezes, tinha uma discussão de, pô, o sensor ele tem que estar no eixo ou ele tem que estar no acoplamento com o cavalete. Então existia uma discussão muito grande sobre a perda de temperatura que acontecia ali no cavalete, né? E e no fim das contas, a gente tem cada vez mais cases, né, mostrando que a gente consegue prever, nem precisa estar tão preocupado assim com a temperatura. É claro que é um ponto importante e ela vai ser o estágio final, né, da vida do rolete, no fim do dia. Mas se você começar a monitorar com vibração desde inicialmente, né, da vida útil desse rolete, a tendência é que você consegue ver, ter uma previsibilidade muito grande de quando que é a melhor hora para trocar aquele rolo, né? E não precisando estar trocando por corretiva, né? Quase que com o rolete já pegando fogo, né? Então essa é uma questão aí, a gente é uma bandeira que eu gosto bastante de enaltecer porque é uma coisa que a gente batalhou por anos aí, né, Joel? Essa questão de vibração vem antes de temperatura, então por que não se basear mais na vibração do que na temperatura? O que a gente conclui disso, né, até agora é que era muito mais uma questão de entendimento mesmo. Faltava alguém chegar e mostrar que realmente a vibração ela é tão importante quanto a temperatura, e em muitos casos até mais importante, né? E aí, aproveitando um outro gancho, Joel, falando agora de tambores, que eu acho que é legal de falar, você comentou muito bem comentado, a gente não monitora só o tambor, né? Ou melhor, só os mancais do tambor. Quando a gente tem os sensores no mancal, a gente consegue capturar quase todos os modos de fala relacionados ao tambor também. Então, a questão do espelho a gente vai comentar também, mas eu queria comentar também sobre o revestimento do tambor, né? Que quando o revestimento ele começa a ser deteriorado, fica bem claro para a gente que tu tem um problema e ele é muito no que você já tinha me ensinado, né? Você olha os dois pontos no mancal e você vê claramente com dois pontos, né? No lado direito e no lado esquerdo do tambor, é bem nítido, né? Quando o problema está no tambor, né? No revestimento, né? Tem uma trinca no cilindro do tambor. Esse tipo de problema ele é bem nítido também com análise de vibração. Então a gente também consegue ser previsível em relação a não só o mancal do tambor, mas também ao tambor em si, né? Isso eu acho que é um dos maiores aprendizados que a gente teve nesse segmento, assim, né? Nessas aplicações específicas. E são muitos os desafios, né, Guarani? A gente, quando você estava falando aí, estava vindo na minha memória, nos casos, né, que às vezes você vai monitorar o mancal, aí vamos supor, passava 2 semanas, o pessoal falava que o espelho, né, tinha quebrado e tinha parado o tambor, né? Então, tipo assim, tinha quebrado, parado a produção e tudo mais. Então, a gente ficava pensando, cara, beleza, eu fui lá, monitorei, voltei e mesmo assim deu uma corretiva, né? Então, isso deu uma frustração, né, em relação ao monitoramento. Então, hoje, né? Hoje a gente tem a possibilidade de estar monitorando ali o mancal, e não só o mancal, enxergando o tambor como um ativo só, né? Um componente, não só do rolamento ali, mas vendo o tambor como um ativo, né? Então, um subconjunto, é, depende de como as pessoas querem entender essa no caso, queiram entender, né, esse tipo de componente. Mas um ponto importante que a gente vê é essa abrangência, né, de monitoramento através de um sensor que está lá no bancão. Então, você consegue Isso ter aí. tudo esses pontos de falha. Inclusive, eu creio que talvez a gente vai falar depois da bucha, né? Então, não Isso. só a bucha também, que realmente era algo que frustrava, né? Você saía do equipamento, media e ia embora. Depois de 10 dias, 7 dias, pô, falhou a bucha, rodou, perdeu a interferência e parou a correr, perdendo produção e tudo mais. Então, hoje a gente consegue ter esse tipo de análise de uma maneira completa, né? Totalmente abrangente de É. todos os componentes ali do tambor, né? Não, é isso mesmo, Joel. Já aproveitando, né, que é só para encerrar essa parte do convencional, é, tem acho que o item o mais caro, né, Joel? Qual é o item mais caro da correia transportadora, Joel? É, Realmente é o tapete que eles falam, né? É a tapete correia da correia. transportadora. Então, eu vou Isso. pedir aqui pro Cerruti
falar um pouco o que a gente tem feito para avaliar, então, né, acompanhar a degradação do tapete da transportadora. Eu acredito que o Wilson tem muita experiência já com o uso das ferramentas de inspeção para isso, então é a melhor pessoa para falar sobre isso. Não, bacana, Danilo. Com certeza o cuidado com o tapete ali ele é fundamental, porque no final do dia é ele que está levando todo o material para o seu destino final. E um ponto que a gente, como empresa, né, entendeu a importância, e só vou fazer uma contextualização antes de chegar no conteúdo de fato, é que muito se investiu em monitoramento, muito se fala em trazer técnicas, em trazer formas de monitorar determinado item, por exemplo, transportador de correia, mas a partir do momento que começaram a investir em tecnologia, surgiram alguns abismos. A gente até fala no nosso último podcast ali que fala é, sobre amadurecimento 4.0, a gente comenta a questão de eu tenho vários tipos de monitoramento e acaba que eles não se comunicam entre si. E onde que eu quero chegar com isso? A Dynamox também entende que é importante ter uma visão centrada no ativo, uma manutenção centrada no ativo, e não na disciplina de monitoramento. E aí, com isso, nasceu o nosso módulo de inspeção, que é o DynaSense, o módulo sensitivo, e através dele a gente combina informações que vêm dos sensores, a parte de análise de vibração e temperatura, com informações que um inspetor, a passada de um profissional pelo campo, identificando ali os pontos principais, consegue levantar como possíveis anomalias. E aí, ao combinar todas essas informações, a gente consegue realmente ter um diagnóstico muito mais assertivo. De beleza, tá vibrando lá. Mas aí eu observo, eu vejo no relatório do inspetor que ele detectou ali que tem vamos dizer assim, uma pilha de material que caiu, e aquele material já tá chegando no rolete ali e tá começando a entrar, vamos dizer assim, minério, tá começando a entrar terra para dentro ali do sistema, e aquilo tá prejudicando. Então a gente combina essas frentes. E aí, falando sobre realmente a espessura da, do tapete, né, a condição do tapete, a espessura é uma das formas que a gente detecta a degradação dele. Então, convencionalmente, né, esse tipo de monitoramento ele é feito com um, um ensaio, né, uma medição não destrutiva, e aí para isso é utilizado o ultrassom. E aí pega-se vamos dizer assim, algumas medições, algumas seções transversais dessa correia e gera várias amostras da espessura, até para que não tenha apenas a medição de uma espessura, por exemplo, no meio ou da lateral. A gente quer um perfil de espessura ao longo da seção transversal do tapete da correia. E aí, o procedimento mais comum é o ultrassom. Só que muitas vezes aquele dado ficava restrito àquele equipamento, ele ficava só local naquele equipamento, ou ia para uma outra plataforma, ia para outro lugar, e acabava que a gente tinha essa distância. Então, a espessura está num sistema, a vibração está no outro, a sensitiva está no outro, e acabava tendo essa complicação. E aí, a gente criou então uma checklist que ela serve para digitalizar o processo de medição da espessura da correia. Então, o processo de medição continua sendo o mesmo, com o ultrassom, só que o registro é feito através de uma checklist do DynaSense. Com isso, em uma mesma tela, a gente consegue verificar qual que é o perfil de desgaste daquele tapete e também consegue ter insights de, ó, eu tenho um sensor vibrando de uma forma irregular aqui, eu tenho um report do meu inspetor falando que existe ali algum ativo, algum equipamento que não está condizente, um rolete que está travado, ou eu tenho ali, às vezes, um cavalete que está com a sua estrutura faltando rigidez. Enfim, a gente consegue detectar essas frentes combinando todas essas informações. Então, é, o que a gente fez nessa parte do processo foi digitalizar ele. E aí, quando a gente traz para o mundo digital, abre inúmeras portas. A gente tem alguns casos de cliente que eles começaram a cruzar informações que são de desgastes dos roletes com desgastes da correia. E acaba que você começa a ter uma identificação, ó, eu tive muito travamento. Uma correlação direta, né, entre as duas Isso, coisas. perfeito. Então, por exemplo, eu tive vários roletes do lado esquerdo da minha correia travados. E aí eu vejo que a espessura do lado esquerdo realmente está menor, porque ele desgastou mais ali, ele raspou mais ao invés de rolar. Então a gente consegue ter dados suficientes para fazer essas análises. Muita coisa ainda está por vir. Uma vez que a gente está monitorando, a gente está aprendendo com isso e cada vez
trazendo mais insights, mas já temos casos aí de boas aplicações e os resultados positivos estão aparecendo. É isso aí, cara. Legal demais. E aí, pessoal, agora. Ô, Joel, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia só fazer um adendo aí, que essa parte que o Seguste trouxe, que é bastante importante, né? Até um caso real, foi uma vez que a gente estava monitorando um tambor de uma correia muito importante e a gente verificou que a vibração tinha subido uns 2 mancais, né, desse tambor, era um tambor de descarga, e quando a gente foi perceber, né, a gente ali já estava fazendo a avaliação do diagnóstico e a ideia dessa integração é de suma importância, né? Porque reduziu muito o tempo de análise, porque logo que a gente abriu e já verificamos a parte preditiva sensitiva, a resposta já estava na sensitiva, porque o inspetor já tinha colocado que aquela correia ela soltou uma tira, certo? E é a questão dessa tira, ela passava pelo tambor, ela enrolava ali no eixo e naquele mesmo momento, né, ela gerava uma vibração diferente. E isso era cíclico, né? Cada volta da correia passava e fazia isso. Então o inspetor já tinha visto, já tinha feito um vídeo legal, já tinha o vídeo, já tinha foto. Então, realmente ali o entendimento do que estava acontecendo era algo externo, então já estava pronto. Então, imagina se não tivesse, a gente tinha percebido que não ia acontecer a falha nos 2 mancais, mas a gente teria que ir lá no campo para ver o que estava acontecendo e para depois aí fechar o diagnóstico. Então, o próprio sistema, a integração já permitiu que a resposta já tivesse logo ali e o mais interessante ainda, com vídeo, com foto, com, né, tudo essas informações não ficaram perdidas. Elas estavam logo abaixo ali na árvore ali, ela já estava dentro do próprio componente ali, né? Então, isso facilitando muito para a tomada de decisão quando a gente enxerga o equipamento não por partes, né? E sim de uma maneira global, né? E não importa se é preditivo ou sensitivo, o que importa é o ativo não parar, certo? Então, isso traduz bem essa necessidade de cuidar da saúde do ativo. Pô, perfeito, Joel. Boa colocação. E aí, já que a gente está falando desses monitoramentos, assim, esses desafios que aparecem em termos de oportunidade, né? Essa questão de que a gente tem os cases de sucesso, né? E a gente acaba tendo muito essa questão de cada vez mais o cliente vai gostando do sistema, vai ganhando confiança, vai entendendo que a capacidade que ele tem e ele vai cada vez mais trazendo problemas, né? Trazendo mais outras questões que hoje ele também não consegue cobrir com nenhum tipo de monitoramento. A gente tipicamente chama esse tipo de monitoramento não convencional, né? Que é quando a gente aplica a solução, né, ou monitoramento de temperatura e vibração em componentes ou pedaços do transportador que normalmente não são monitorados ou não são enxergados por nenhum tipo de sensoriamento. E aí, como exemplo aqui, eu vou citar alguns caras e aí a gente vai. Vocês podem, Joel, você pode citar e comentar um pouco de cada um, mas a gente tem acoplamentos hidráulicos, né, que estão muito intimamente ligados com a partida do transportador, né, com a partida e a manutenção ali da transmissão da potência do motor para o sistema da correia. A gente tem a questão do chute de transferência, né, que ele é tanto usado na alimentação da transportadora quanto na descarga da transportadora, né, então para ela lançar para outro transportador e aí fazer um circuito, né, de material, né, para o material prosseguir, né, no seu caminho. A gente tem a questão dos espelhos de tambores, né, que a gente até comentou, que entrar em detalhe, e a parte de rolamento ali, e aí mais focado na parte da bucha do tambor, do rolamento, né, que vai no tambor. E aí, Joel, se você puder, podemos até começar para não, como falei muita coisa, né, eu acho que podemos começar logo pela parte do tambor, que eu acredito que você tem muitos casos para contar, muitos cases, né, em que a gente tem essa parte do monitoramento, né, não convencional bem estabelecido para esses dois pontos aí do tambor, né, tanto da bucha quanto do espelho. Então, parece um paradoxo, né? A gente falar assim, devido
a esses componentes e agora com esse desafio que isso realmente ainda está mais protegido, né? Eu falo aí pelas CNRs e tudo mais, então o acesso se torna cada vez mais difícil. Vocês têm ideia, um tambor que fica aí no contrapiso de uma correia, você não pode acessar devido aos riscos que tem. Então, hoje aumenta muito esse desafio, né, devido a essas condições que a gente comentou anteriormente. Então, esse desenvolvimento desses tópicos que você trouxe, Dario, eles são bastante interessantes. A ideia já seria de ter um monitoramento da condição autônoma, né? Então, a ideia é que os sensores, né, a tecnologia venha trazer essa informação para o inspetor e ele, né, toma a decisão, certo? Então, ele vai aproveitar o seu tempo e o seu conhecimento, a sua expertise na tomada de decisão, o que fazer. Mas essas informações elas já viriam para ele fazer esse diagnóstico e ser totalmente assertivo na sua tomada de decisão. Então, quando a gente traz aí, você falou muito bem do tambor, né? Hoje a gente tem vários casos, tanto de rolamentos, sim, que são folgas, né? Folgas do rolamento, desgaste em si, como também a questão da própria fixação desse rolamento no eixo ou então na caixa do mancal, né? Que é muito essa condição de folga. E por que isso acontece e aumenta muito? Vai muito do procedimento, né? Da instalação, se tomasse todos os cuidados de medir o eixo antes, de medir as caixas, de verificar se aquela bucha cônica ela é polegada, se ela ou é milímetro. Então, são vários pontos que, de acordo com o estudo que nós fizemos, ela vem muito da condição de montagem ou de preparação ou dessa inspeção, fica realmente faltando checar esses pontos. E um outro ponto seria realmente a montagem em si do rolamento. A gente vê que hoje os equipamentos auxiliares que são utilizados não estão dentro, né, do que seria especificado, igual você tem uma bucha, né, uma porca hidráulica que coloca uma força realmente que é apropriada para a fixação e aderência total daquela bucha. Então, mediante esses pontos, como isso vem aumentando muito, então hoje nós estamos diagnosticando mais esses problemas. E daí também vai para a questão dos espelhos, né? Devido hoje ao aumento de carga, a condição realmente de projetos, a gente vê que existe uma incidência maior, né? A questão de solda, das propriedades dos materiais que são colocados. Então, está tendo muito mais incidência de trincas desses espelhos. E o interessante é que, através do sistema que nós temos lá de monitoramento, a gente tem visto que nós estamos sendo totalmente assertivos nesses casos, né, de proporcionar que, com uma previsibilidade, seja feita uma troca, certo? Então, tem esse ponto para o tambor. Eu não sei se eu já emendo aqui, eu já vou falar do acoplamento hidráulico também, que é uma coisa muito interessante, que se você for pensar no dano que isso causa, que a gente fala aqui, como você falou, do acoplamento hidráulico, seria realmente medir esse escorregamento, né, que existe nesses acoplamentos. Então, hoje, né, devido às proteções, você não consegue fazer do modo convencional, que era com a lâmpada do nosso corpo, você medir as rotações. E hoje o sistema ele permite você trazer, falando resumidamente, é lógico que tem tudo uns algoritmos que fazem isso, você consegue perceber qual que é o escorregamento que está naquela correia, né, naquele acionamento. E com isso, né, se você não tiver essa informação, pode ser na hora que você precisar de partir uma correia, você não vai conseguir partir porque ela não vai escorregar o suficiente para que aquele motor chegue no torque máximo e puxe essa correia, certo? Ou vice-versa, né? De repente o seu acoplamento está muito rígido, acontece isso. Ou então ele está escorregando demais, pode gerar até uma explosão do bujão e parar a correia, né? Aquece muito e gera isso, a pressão aumenta. Então, hoje também a gente tem essa solução para esse tipo de monitoramento e trazer essa informação para o cliente de maneira rápida, né? E o chute, Danilo, como você colocou muito bem, essa transferência de material. Hoje também o inspetor ele não pode entrar dentro do chute para avaliar as fixações daquelas placas de desgaste.
Aí, e com isso, pode ser que um parafuso rompe, desgaste e possa ter uma soltura dessas placas e, como o Eduardo Cerruti falou aqui muito bem, o tapete pode cortar, né? Pode vir realmente a gerar um corte através dessa chapa, cortar essa correia e com isso inviabilizar todo o processo produtivo e é um custo muito alto, porque a correia é algo mais caro, entre aspas, aí, de um transportador de correias. E fora isso, os desgastes convencionais. Né? Então, com isso, a ideia da solução é que, através de sensores e uma tecnologia de algoritmos, a pessoa não precisa entrar mais dentro do chute, ela vai ter informação do que está acontecendo e qual é a tomada de decisão. Não, legal demais, Joel. Eu acho que, assim, só complementando essa parte do chute, o que é interessante, tanto do chute quanto do acoplamento, nós fizemos, né, os estudos junto com o cliente parceiro, e o que é legal é que a gente está patenteando ambos os algoritmos relacionados à metodologia de análise dos dois, assim. Isso é um processo, né? Obviamente não acontece do dia para noite, mas a gente descobriu coisas relacionadas ao entendimento de negócio do monitor, tanto de monitorar o chute quanto de monitorar o acoplamento, que não é uma metodologia tão óbvia. Então a gente, obviamente, quer gerar mais valor para esse tipo de aplicação. E até falando aí em nome do time de pesquisa aqui, inovação da empresa, a gente tem esse compromisso, né, de estar sempre trazendo novos tipos de monitoramento, então novos tipos de algoritmos de identificação com IA para estar identificando problemas tanto na questão do chute quanto no acoplamento hidráulico. Aí só complementando. Daí, Joel, só Não, muito bom isso. ficou faltando só você dar uma pincelada sobre a parte do raspador para a gente. Isso. Mas só complementando o que você falou, cara, que como eu vim desse segmento de mineração, se me falasse isso há uns 10, 15 anos atrás, realmente era impossível a gente pensar que isso seria possível, né? Então, hoje, essa praticidade, né, que hoje a Dynavox está trazendo com toda essa tecnologia, favorece realmente muito para que a manutenção venha trazer, né, uma garantia para que o seu ativo venha completar a sua função ali vamos supor, transportar X carga por hora ali, né? E falando do raspador, Danilo, a gente vê que é algo também de suma importância, porque a falta de um raspador, eu já vi casos, né, de correias caírem, né, realmente terem um colapso devido à questão da falta do raspador, porque a parte da correia foi enchendo de material, né, e com isso houve um aumento do peso significativo, e com isso houve um colapso da correia. Então, o raspador é de suma importância, né? Ele não pode faltar ali. E também, se ele estiver mal ajustado, ele possa, até passando de um desgaste, gerar um corte na correia também. E a gente vê, né, casos aí práticos já dessa solução bem já atuante, né, chegando a informar para o cliente a condição onde que o raspador está com problema estrutural ou que realmente ele já está com a ineficiência na raspagem. E com isso, né, não precisa mais da pessoa estar ali presente, passando por baixo ali, para verificar essa condição, se colocando ao risco. E hoje, como a gente falou no início, isso está mais difícil ainda devido às proteções, não tem acesso a um raspador. Então, essa tecnologia que eu já vi vários casos aí hoje, né, e que são reais, trazendo essa baita informação para a tomada de decisão. Ah, perfeito, muito bem colocado, João, novamente, né? A gente tem esses cases, né? Vamos dizer assim, todas essas aplicações. é, eu só queria, talvez para já começar a se despedir aqui, né, João? Que a gente falou bastante sobre, sobre diferentes pontos em relação ao transportador de correia, mas eu queria finalizar talvez com um case de sucesso bem relevante, assim, talvez pode ser o case mais interessante que você viu, que obviamente gerou uma boa economia para o cliente, a questão também de segurança, tem um impacto grande na segurança.
Então, se você pudesse contar alguma experiência para a gente de algum case que você vivenciou, né, em relação a isso, ia ser bem interessante. Então, Danilo, como você falou, né, hoje nós temos vários cases de sucesso, né, em relação a esse monitoramento. Eu tenho um em mente aqui que é algo que, se a pessoa tivesse me perguntado, eu não acreditaria que seria possível. Ele está numa correia, né, que faz o empilhamento de minério, e esse sensor foi colocado ali na estrutura dessa correia, e à medida que o tempo foi passando, houve uma evolução dos níveis, né, bem significativa. E com isso, o pessoal foi em campo para verificar o que, que era. Acharam que era vento, que era uma questão do aumento de carga. Começaram a relacionar os dados, mas viram que não tinham nada que poderia justificar aquilo, porque a velocidade do vento estava comum, a carga passando estava ok. E com isso, quando foi verificar, havia um incremento muito grande de sujidade de material mesmo, da estrutura da correia, e com isso ela começou a ter uma vibração maior devido a esse material que estava desprendendo sobre ela, e com isso proporcionou realmente uma parada e realizar esse trabalho, né? E com isso salvou-se realmente uma queda de uma correia de uma altura muito significante, e realmente salvou esse ponto. Um outro ponto é de um redutor, né, também, que a ideia que é um redutor muito grande. Então, através da carcaça, você não tem acesso aos mancais internos, né, aos componentes internos. Então, esses sensores foram colocados internamente nesses mancais para monitoramento ali do isolamento, dos engrenamentos, e estando muito mais perto da fonte de energia, realmente, de falha desses componentes. Correto? Um outro ponto também que chamou muita atenção foi um caso de uma bucha, né, que realmente desprendeu, e com isso pôde ser acompanhado, né, como não podia parar o equipamento, conseguiu-se acompanhar aí mais de 2 meses para verificando se ia haver uma evolução ou não, né? Essa evolução seria o roçamento, e a gente já vê isso através dos subinterharmônicos, mas como a gente conseguiu acompanhar isso mais 2 meses, e podendo parar o equipamento com segurança e no momento certo, e evitando aí uma parada sem estar programada, e com isso resultando em redução de custo, manutenção e segurança. Então, são vários casos que a gente tem, não é só PowerPoint, como a gente fala, são casos reais, né? Isso aí realmente a gente tem bastante disponível aí hoje no nosso site aí e tudo mais. Correto? Aproveitando os relatos aí do que o Joel fez, seria legal também alguma coisa do lado do Cerruti. O que tu tem para contribuir também nesse ponto de que existe Cerruti? Cara, eu tenho um que eu acho bem bacana como ele foi detectado e principalmente a forma que foi tratado. Era um mancal de se eu não me engano, um tambor de retorno de, do transportador. E eu não lembro qual foi o motivo principal, mas foi vamos dizer assim, uma anomalia meio repentina. Ela simplesmente apareceu e começou a subir a temperatura. E aí detectaram pela vibração, detectaram pela temperatura do sensor que estava subindo. E aí a primeira tratativa, o primeiro momento foi vamos dizer assim, aquela roda de oração em volta do Mancal, um monte de engenheiro, um monte de técnico junto ali para ver o que fazia. E aí ficaram naquela, vamos tentar jogar graxa em cima para, vamos assim, aumentar a vida útil ali. E o detalhe, aquele equipamento teve que ser trocado, não conseguiram evitar a corretiva. Só que tinha uma parada programada para 3 ou 4 dias depois. Então eles não queriam parar para depois, na parada programada, parar de novo. Então o objetivo ali era prolongar até a parada programada e tratar isso na parada programada. Então o que eles fizeram? Inicialmente ficaram ali em volta, tentando jogar graxa, mas temperatura alta, a graxa não ficava, ela ia que nem líquido embora mesmo, não conseguia. Igual manteiga, né? Isso, ela ia embora. E aí, qual que foi a solução? Eles tinham um caminhão-pipa perto. Eles trouxeram o caminhão-pipa perto e deixaram gotejando na mangueira, assim, um pouquinho de água. Bem, bem devagarzinho, só para dando uma resfriadinha na estrutura do mancal como um todo.
E aí ele falou, ó, a gente não consegue ficar aqui o dia inteiro, vai virar turno, por aí vai, mas a gente deixa esse pipa perto, pingando de pouquinho em pouquinho, e pela sala a gente monitora a temperatura se vai aumentar ou não. E eles conseguiram, de certa forma, combinando ali essa refrigeração forçada ali, um pouco de gambiarra, né, com certeza, mas combinado ao monitoramento remoto, eles conseguiram ir acompanhando e tocar até a parada programada e conseguiram, vamos dizer assim, salvar esse desperdício ali que teria se tivesse uma parada extra por causa desse elemento. Esse caso foi um dos casos que mais me chamou atenção, assim, e como a tecnologia apoiou nesse processo. Então, pô, isso aí é legal demais também. Pô, bem interessante como foi a solução, né? Encontrada foi interessante. Um pouco incomum, mas interessante. Mas, pessoal, assim, de maneira geral, foi muito bom essa conversa. Foi bem. Acho que tiveram muitos pontos de discussão de altíssimo nível aqui em relação ao monitoramento, em relação aos itens, em relação aos cases de sucesso que a gente já comentou. Questão de clausuramento, que é um desafio, a gente que tem muitos pontos legais. A gente vai precisar encerrar por hoje, né, essa Dynatalk, mas eu queria agradecer aí a presença do Joel e do Cerruti, do Eduardo Cerruti, e no mais, agradecer também a audiência aí de quem está ouvindo a gente. É uma satisfação fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, em breve a gente vai ter, obviamente, mais episódios, né, falando de outros itens. Mas acredito que tem bastante. Tudo que foi discutido aqui tem bastante. É bem rico de conteúdo e é bastante relevante para discussões em relação ao monitoramento de transportador de correio. Então, novamente, só quero agradecer aí todo mundo. Obrigado aí pela audiência e obrigado aí o pessoal que está participando. Valeu. Obrigado, Danilo. Obrigado, Joel. E até o próximo Dana Talks. Valeu, Danilo, valeu, Cebuti, valeu todos que estão nos ouvindo. E gostaria que, se você ficou até aqui, né, vale a pena a gente experimentar o que a gente falou aqui, né? Porque hoje posso dar esse depoimento dessa solução e realmente ela funciona e traz resultado, valor agregado. Não esquece de ativar o sininho, curtir nosso canal. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.